Olá, seja muito bem-vindo. Estamos aqui em TVEJA, TV de Veja.com, e hoje eu recebo mais uma vez aqui nos estúdios de TVEJA o prefeito de Manaus, é o Arthur Virgílio, é tucano. Para você que acompanha a política, lembra-se dele, era aquele líder da oposição ferrenho durante o governo Lula que falava e falava duro com essa turma do PT e que está numa missão que envolve prefeitos e uma missão que pode envolver aí os líderes do Congresso. Tudo bem, prefeito? É um prazer recebê-lo novamente aqui. Prazer meu, Joyce, uma grande honra. O senhor esteve agora há pouco com o governador Geraldo Alckmin. A gente está gravando essa entrevista nessa terça-feira. O senhor tirou um show com o governador aqui de São Paulo para trocar uma ideia sobre uma agenda, né? Uma agenda que possa, inclusive, ser compartilhada com os líderes do Congresso Nacional. Para quê? Para que Renan Calheiros, Eduardo Cunha tenham força para movimentar, quem sabe, o novo Pacto Federativo. Resultado desse almoço e dessa reunião com o governador, conta tudo para mim, prefeito, não me esconda nada. Pois é, não, é para não esconder mesmo, porque foi tudo muito para ser exposto. Nós analisamos a crise detidamente. Ele acha que o Brasil vai ter um crescimento negativo de 1, alguma coisa, eu acho, infelizmente, espero estar errado, que o Brasil vai ter um crescimento negativo em torno de 2%. Ano que vem, talvez, se tudo der certo, um crescimento positivo, eu não torço, eu governo, eu não posso torcer pelo pior. Um crescimento positivo de 1,5% ou algo parecido com isso, mas a média de crescimento do governo Lula, aí o Alckmin concorda comigo, deverá ser de 1% ao ano em 4 anos. Do governo Dilma. Governo Dilma. Eu falei o quê? Falei Lula. Ah, pois é. Mas as pragas caminham juntas, né? Caminham juntas para impor a crise no Brasil. Ele, na verdade, inventou. Se a gente quisesse fazer uma imagem, eu não quero sequer... a impressão que eu tenho dele é a pior possível, né? Até está envolvido muito claramente com o instituto dele, Camargo Correia, e dinheiro para lá e para lá. Dela a gente ouve falar muito vagamente, eu não posso dizer que ela é uma pessoa desonesta. Mas, portanto, sem compará-la à desonestidade que foi revelada pelo ex-prefeito de São Paulo, eu posso dizer que ela não deixa de ser o Pita do Maluf. Ou seja, ele inventou, ele paga por isso. Tomara que o Lula também pague por isso. E paga, que fique bem longe do executivo para todo sempre. Hoje ele já não pode andar nas ruas das cidades brasileiras. Ele pode fazer festivas reuniões com o PT, com os sindicalistas dele, e aí eles podem elogiar, comparar Tiradentes ao José de Seus, eles podem fazer tudo isso. Mas só para plateias amestradas, para plateias amestradas, para aquelas pessoas que estão lá para gritar, enfim. Não tem mais como ir às ruas e já não falo nem em receber consagração. Ele não vai ao restaurante, ele seria tão, assim, apupado, né? Como outros dirigentes do partido dele, das agremiações afins, o são. Agora, prefeito, nessa conversa com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, obviamente, é um homem que representa grande parte aí dos descontentes com o governo, não só por ser o governador de São Paulo, que já mostrou o que enxerga do PT e do governo do PT, ponto. Né? Quer dizer, aqui foi a derrota histórica do Partido dos Trabalhadores. Né? Ele está fazendo esse desenho da economia, o desemprego bate a porta, como o senhor disse, a recessão bate a porta, o PIB vai andar para trás, a gente não tem uma boa perspectiva e, lamentavelmente, de acordo com os especialistas, a situação não deve melhorar, não. A gente viu, inclusive, na segunda-feira, a GM paralisada. Quer dizer, é incrível que isso esteja acontecendo nesse momento. A GM deu férias coletivas, paralisou tudo, mandou todo mundo embora. Né? E por quê? Simplesmente porque não tem mercado. Não tem quem compre. Se não tem quem compre, também não tem como vender. Né? O que vocês decidiram levar nessa pauta? Esses prefeitos todos que vão até o Congresso Nacional conversar, especialmente com Renan Calheiros. Antes de mais nada, Joyce, férias a gente entende como uma coisa boa. As coletivas, numa conjuntura de crise, elas significam a antevéspera da demissão e, portanto, são as férias mais tensionadas que um ser humano pode viver. No meu estado, no Distrito Industrial de Manaus, as demissões já chegam a perto de 20 mil trabalhadores e com complicações. Vão correr para o SUS, vão deixar de receber o seguro-saúde. Empresas de porte como a Samsung entram em férias coletivas. Na volta, quem sabe, parte dos que foram a essas férias percam seus empregos também.
Nós começamos o mergulho na crise agora. E, pelo que se pode imaginar, ainda preços muito duros, muito doídos, doloridos vão ser cobrados ao povo brasileiro. Mas o que conversamos, Geraldo Alckmin e eu? Os governadores estiveram com o Renan Calheiros e com o Eduardo Cunha e levaram uma pauta. Ele me passou essa pauta muito coerente, muito consequente. Eu falei para ele da pauta dos municípios, que pelo menos o que eu imagino que seja, eu me refiro mais aos das capitais, enfim. E teremos uma reunião amanhã às 9 horas com os presidentes da Câmara e do Senado. E eu tenho um encontro às 11 com o senador Renan Calheiros. Eu percebo que é interesse de Renan e de Eduardo Cunha, posso estar enganado, acredito que não estou, aprovar no Congresso matérias que sejam terminativas no Congresso, que não fiquem dependendo de sanção ou veto da presidente Dilma. Portanto, PECs poderiam ser tocadas rapidamente e outros projetos de resolução que caibam na definição exclusiva do Congresso. E com isso, e dentro dessa balbúrdia toda que se instalou no país, que é uma balbúrdia, é uma crise econômica gravíssima, acompanhada de uma crise moral gravíssima, e as duas juntas são explosivas, uma crise política que está aí na rebeldia do Congresso, nessa coisa de o próprio PT não se entender com o governo, e uma coisa realmente, uma relação esquizofrênica. O PT perdoa o mensalão, perdoa, até quem não participa, perdoa o petrolão, perdoa tudo, mas o PT não consegue se desligar das teses mais atrasadas, menos contemporâneas, quando se fala de economia, em nome de um apego ao social que é completamente ilusório, porque se fosse para respeitar o social, então não tinha mensalão. Se fosse nada pior ao social, mais do que o petrolão, do que o BNDES, quando abrirem aquilo, fundo de pensão, quando abrirem aquilo de novo, enfim. Mas eles têm aquela mentalidade econômica atrasada e eles ficam, faltando as votações, votam contra, enfim, dão um mau exemplo até para os demais membros da basilhada, porque se eles são infiéis, imagine os outros que podem ser também. Então está na hora de uma conversa séria com os presidentes da Câmara e do Congresso, para nós vermos a forma de aliviarmos a economia brasileira e de impedirmos a paralisação econômica de prefeitos e de governadores, de prefeituras e de governo de estado, para inclusive, de certa forma, colaborarmos com o governo, gerando empregos, mantendo a atividade econômica funcionando. Porque acaba estourando tudo no município, né? As pessoas moram nas cidades. Então é o prefeito que muitas vezes acaba pagando a conta, obviamente, com dinheiro público e também sofrendo desgaste, né, prefeito? Para sintetizar, eu passo as minhas manhãs nas ruas com o povo. Dou audiência nas ruas. 200 pessoas, 500 pessoas, 100 pessoas, dependendo do local. Passo as tardes despachando aqueles despachos formais. E às noites eu fico vendo obras. Agora era estação chuvosa, até pouco tempo atrás começou o que a gente chama de verão lá, que é muito pouca chuva, e a gente pode fazer obras mais aceleradas. No chamado inverno, eu fiscalizava obras. Manaus hoje é a cidade que tem talvez o maior índice de iluminação a LED do país. Iluminação a LED, e agora obras e iluminação a LED. Poupamos o máximo que podíamos, cortando o custeio de maneira dura, para nós preservarmos os investimentos fundamentais na cidade. Agora veja, eu saio à rua, eu não sou de me tocar no gabinete, eu saio à rua. Como eu saio à rua, graças a Deus, nosso governo é bastante aprovado, eu tenho muito orgulho disso, porque é um trabalho que eu faço junto com uma equipe lutadora e junto com um povo que ajuda muito a gente, mas eu não tenho como fugir da pressão das pessoas e nem quero fugir dessa pressão. E se eu quisesse fugir da pressão, eu não teria um Palácio da Alvorada para andar de bicicleta dando uma entrevista. É verdade. Até quando eu ando de bicicleta na Praia da Ponta Negra, prefeito, para aí, ou é para tirar retrato, ou é para me abraçar. Não precisa andar no quintal de casa, né? Não precisa ficar andando no quintal de casa. Aliás, na minha casa não tem nem quintal. É uma casa tipo assim americana, que não tem quintal.
Agora, prefeito, o senhor falou aí, né, de que despacha aí com o pessoal de manhã, à tarde está no gabinete, tem as reuniões, mas o fato é que o chororô é intenso e boa parte dessa conta, como eu disse, acaba caindo nas prefeituras. De medidas práticas, o que vocês devem sugerir, então, ao presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros, e também ao presidente da Câmara dos Deputados? Quer dizer, como é que você faz essa economia se movimentar? O senhor falou, olha, a gente teve aí 20 mil desempregados, 20 mil demissões. Isso deve ser um impacto gigantesco, porque sendo Manaus o que quando é muito bom, é melhor para Manaus. Quando é muito ruim, é pior para Manaus. Exatamente. Né? Como é que se faz a economia movimentar? Manaus sofre 2 vezes quando tem uma crise no Brasil, porque o cliente que compra os produtos da Zona Franca de Manaus são daqui de São Paulo, são do resto do Brasil. Quem é que vai comprar televisão nova em crise? Geladeira em crise? Não vai, né? Motocicleta, né, como o senhor disse. Não vai. Então, nós crescemos bem mais que o Brasil quando está tudo bem e bem menos do que o Brasil quando está tudo mal. Então, eu estou esperando um ano muito difícil. O governador do estado também se prepara para isso, eu me preparo da melhor maneira que posso e vou sobreviver a essa crise, porque eu acho que a crise revela a verdadeira liderança, a crise revela a têmpera, a crise nos ensina, eu quero aprender com ela. É um aprendizado duro, mas quero aprender com ela, quero crescer com ela. Agora, o que temos de essencial? Medidas que nos permitam ter mais recursos para a saúde. Como? O senhor é a favor da CPMF? A volta? Não. Eu fui o principal cara para derrubar aquilo. Né? Não, mesmo que agora o senhor também esteja pagando parte dessa conta. Não. Mas eu não quero, eu disse, Geraldo, a gente precisa de medidas que não aumentem tributos. Porque o governo só trabalha com a ideia de aumentar a sua receita via aumento da carga tributária, que é insuportável no Brasil. Não trabalha com a ideia de mexer nesses 40 ministérios lá. Não trabalha com a ideia de cortar os cargos comissionados, não os aparentes, aqueles escondidinhos, AD, eu ainda preciso descobrir esse nome direitinho. São 150 mil militantes que estão por ali, enfim. Não trabalha com a ideia de cortar viagens tolas de gastos com diárias inúteis, não vigia os combustíveis, não costuma saber se é possível trabalhar com menos. O Ministério compra algo parecido, o preço do copo do Ministério A é igual ao preço do copo do Ministério B? Ou será que um custa 4 vezes mais caro que o outro, enfim? Talvez aí esteja tudo, gato, né? Corrupção, né, prefeito? Corrupção, essa aí seria dos pequenininhos, seria dos ratinhos, enfim. Os ratões, eles vão para as coisas grandes. Alguma coisa prejudica mais uma economia do que um petrolão desse? Será que alguma coisa prejudica mais uma economia do que a corrupção que virou endêmica em qualquer país? Pode ser o país mais desenvolvido e mais rico do mundo. Pode ser a Islândia, pode ser a Dinamarca, a Noruega. Tem corrupção. Mas sabe como é a corrupção na Noruega? Que eles consideram corrupção? É uma moça que era candidata a primeira-ministra, uma deputada muito importante. Anos e anos atrás, ela foi à França. Primeiro pecado, levou o marido junto. Ele pagou a própria passagem. Segundo pecado, ela pagou um jantar para o marido. Terceiro pecado, fizeram uma outra coisa, total da conta do cartão de crédito dela, do partido, $5.000. Ela perdeu completamente a credibilidade, ela deixou de ser primeira-ministra e deixou esgotar o mandato dela de deputada e acabou a carreira. Então, essa é a corrupção lá. No Japão tem, quando o corrupto é apanhado, ele fica envergonhado e não raro ele pratica o harakiri. Ele se mata. Se mata de vergonha. Se mata. E é uma coisa assim que a gente olha e compara com o que acontece nesse lado do hemisfério. Mas aqui se padece da falta de vergonha quando o assunto é corrupção, né? E já virou uma coisa endêmica e epidêmica, não é episódica. A episódica, qualquer governo está sujeito a isso. E o que deve haver é a punição do agente do governo que praticou a corrupção. Mas quando ela é endêmica, epidêmica, é uma lição que vem de cima para baixo, aí, olha, se eles estão fazendo isso lá em cima, deixa eu me defender no copo aqui embaixo, deixa eu subtrair a gasolina, deixa eu subtrair não sei o quê. Ou seja, eles não poupam no custeio, eles não trabalham a sério enxugamento de despesas, eles são perdulários por natureza, eles não são republicanos, eles desperdiçaram muito dinheiro com essas obras inacabadas, com obras paradas, com obras superfaturadas, enfim. Então, eu acho que a gente teria que conversar muito a sério. Acho que o ministro Levi é uma figura muito boa, muito correta, que está procurando fazer o melhor pelo Brasil. Mas é preciso que ele jogue mais duro nesse lance, nessa perspectiva do corte de gastos. Porque ele está conseguindo ser atendido no que aumenta
despesas, ou seja, tributo aumentado, a mais eles fazem. Mas o corte de gastos, como é que pode esperar eficiência? Vamos esquecer até o dinheiro. Eficácia de um governo que tem 39 ministros. Presidente Dilma, por favor, a senhora está sentada aqui à minha frente, com toda a reverência. Só não chama a senhora de presidenta, porque a senhora não quebrou uma denta, a senhora não sofreu uma acidenta. Então, eu... Nem é gerenta, né? Nem é incompetente, é incompetente, é outra enfim, coisa. A senhora vai me fazer uma pergunta só, não é debate, eu sou aqui um simples prefeito, a senhora é uma poderosa presidente de um país forte como o Brasil, um país expressivo como o Brasil. Me recite agora, sem gaguejar, os seus 39 ministros. Não chega na meia dúzia. Entendeu? Vai passar pelo Mercadante, vai passar pelo Levi, vai passar pelo José Eduardo Cardoso, já vai começar a engasgar. Ou acaba citando um que já foi demitido. Porque não tem como. E como é que faz uma reunião com esse pessoal toda? Aquilo é bom aos sábados, para dar uma boa repercussão nos jornais televisivos na noite. E não decide nada, né, prefeito? Nada. Agora, fica só no nhenhenhé. Para fazer uma coisa bem rápida, quero uma reunião com todos eles agora. Eu tenho 19. Tive 36 quando cheguei, baixei para 25, baixei para 19. E tem uma secretariazinha extraordinária que trabalha para acompanhar as nossas solicitações de empréstimos internacionais e nacionais, que tem, até o momento, 3 pessoas, um motorista, um funcionário e uma secretária, para o secretário. Na verdade, são 19 estruturas, mais essa. E eu acho que é muito, eu acho que a gente podia fazer um pouco melhor. Quanto mais compacto, não só você economiza mais, como você tem eficácia. Posso dizer assim, vou reunir o secretário fulano, fulano e fulano. Daqui a pouco estão na minha sala, eu reúno com eles. Se eles são 19, vamos incluir os extraordinários, são 20. Eu reunindo 4 por dia, eu reúno com os 20 numa semana só. Sobra dia útil. Imagine os 39. Viajando em missão, não sei de quê, para onde, o outro está viajando semana. Eu não vejo nenhum resultado voltar. Por exemplo, essa coisa absurda, política externa grotesca. O que o Brasil faz quando, inclusive o senador Aécio Neves, 51 milhões de votos, adversário da presidente na última eleição, é impedido de entrar no território da Venezuela. Não se pede a volta do embaixador brasileiro para cá, não se faz um gesto brasileiro, um gesto de governo e não de partido, não se quebra a solidariedade com um regime absurdo dirigido por um debilóide, essa que é a grande verdade. Não se pede, e eu entendo que isso deva acontecer, a expulsão da Venezuela, ou pelo menos a suspensão dela do Mercosul, enquanto durar um regime autoritário lá. Temos que aturar uma coisa parecida com isso. Por quê, prefeito? É covardia? Conivência? Eu acho que é um pouco de... Alinhamento? Alinhamento com eles, ou seja... É quase um recado de que o governo brasileiro concorda com aquilo que aconteceu. Eu concordo, então não vou meter a minha colher nessa história. Não gosta do Obama, não é? Não deve morrer de amores pelo Major. Mas aquela ligação companheira com Fidel Castro, que eu admirei muito na minha juventude, admirei muito, hoje eu tenho como um assassino vulgar. Mas eu admirei muito, muito. Fidel, Raul não, mas Fidel eu admirava muito. E aí, Equador, esse homem da Venezuela que conversa com um passarinho, quem é o outro, meu Deus? O Evo Morales. Só gente fina, né? O companheiro do Irã, o Ahmadinejad, aquela figura cheia de boas intenções, inclusive num país que tem pessoas capazes de produzir peças literárias belíssimas, e um governo que considera, um Estado que considera adúltera a mulher viúva, que porventura tenha alguém na sua vida para completar a sua vida sentimental, enfim, é adúltera. Prefeito, nós temos só mais 5 minutos e eu preciso aqui fechar essa agenda com o senhor, porque vocês estão indo, a gente começou falando dessa conversa com o Alckmin, o senhor está indo para Brasília, se encontra nesta quarta-feira com Renan Calheiros e também com Eduardo Cunha, e o senhor falou aí durante algumas respostas sobre ideias para fazer a economia andar.
Como é que se faz, então? Não se cria mais imposto para a saúde. Muito bem, nada de CPMF. Vamos buscar empréstimos internacionais? É possível fazer isso? Por que o governo não quer? Esse é um ponto. Alegar não considera os empréstimos solicitados por quem pode contrair endividamentos no exterior. Não mexe com o primário. Não dá para dizer, olha, vai mexer com os superávites primários negativamente. Não mexe. Tem carência. Quando vencer a carência, a presidente Dilma não será mais presidente do país, nem eu serei mais prefeito da cidade de Manaus. Então, não mexe com essa crise. A crise terá acabado de um jeito ou de outro, muito antes de vencer a primeira prestação do empréstimo. Movimento da economia, as demandas na direção do Palácio passam a ser muito menores, porque passa a haver dinheiro em caixa de governos e prefeituras para fazerem face às suas necessidades, investir em infraestrutura, gerarem empregos, impedir que pessoas percam empregos. Esse é um dos itens. E há outros itens. Por exemplo, os depósitos judiciais. Depósitos judiciais, 70%, pela nossa proposta, 70% dos depósitos judiciais em que a prefeitura seja parte, ou no caso do governo, em que um governo seja parte, podem ser utilizados. Ficam 30% a título de fundo garantidor. Uma outra, o Supremo, por um voto, decidiu que em 5 anos você teria que liquidar os precatórios. É muito pesado. Então, seria mexer nisso e se permitir, inclusive, que os entes, Estado e município, possam contrair empréstimos para pagar os precatórios. E isso, sem recorrer a Senado, sem nada, uma decisão do Legislativo, e seria um empréstimo que eu poderia chegar no banco e dizer, eu quero esse dinheiro. E negociaria com o banco as melhores condições, enfim, também carência e tudo mais. São medidas, enfim, que algumas são bons paliativos, outras são medidas de fundo. Essa dos empréstimos internacionais é medida de fundo. Ela é boa para o governo federal, que se alivia da pressão de prefeitos e vereadores e governadores. Ela é boa para prefeitos e governadores, obviamente, porque eles passam a ter dinheiro em caixa para fazer mais coisas, manter emprego. Passa-se a ideia de um país que está, apesar da crise, está se movimentando, enfim. E não vejo que haja prejuízo para o esforço de ajuste que o ministro Levi vem colocando em prática, ou tentando colocar em prática. Agora, essa é uma reunião convocada por Renan Calheiros, né? Sim. Alguns prefeitos, são vários que estarão junto com o presidente do Congresso, certamente nenhum do PT. Ou se tiver algum descontente do PT, pode ser um ou outro que esteja ali, mas são prefeitos do PSDB, como o senhor, prefeitos do PMDB, né? Por que Renan Calheiros está trazendo essa massa de prefeitos, que significa força nos municípios? É também uma tentativa já de tentar se fortalecer para 2016, prefeito? Olha, eu não sei da intenção política dele, mas eu creio que é uma boa iniciativa do Congresso. É o Congresso não ficar dependendo exclusivamente dos humores do Palácio do Planalto. É o Congresso tomando iniciativas. O que também é um momento histórico de um passado recente, porque o Congresso, tradicionalmente, foi um Congresso subserviente. O próprio Renan Calheiros trabalhava com a espinha dobrada para o governo durante muito tempo. Mas, de tanto apanhar, Renan Calheiros, já tenho dito aqui, não é mulher de malandro. De tanto apanhar do governo, resolveu tirar, de um jeito inicialmente torto, os joelhos do Congresso do chão. Aí veio Eduardo Cunha, dá-lhe uma surra no PT. Então nós temos aí 2 PMDBistas que não são de se matar com a unha, que estão descontentes com o governo. E conseguir a força desses prefeitos é importante, não, prefeito? E os 2 estão, assim, ocupando um espaço enorme. Eu sempre digo, que, em tom até de brincadeira, mas de certa forma com uma ponta de seriedade, que temos que, inclusive, não deixar que eles ocupem o espaço da oposição, porque estão ocupando o espaço. E essa iniciativa é louvável. Eu já tive divergências terríveis com o Renan, que, nossa, tivemos uma briga que durou 3 meses. Eu contra ele e Sarney. E chegou um momento que nem a imprensa queria mais noticiar. Tamanha confusão. Tamanha confusão que a imprensa não queria noticiar. Mas não está em jogo isso. Está em jogo que ele está propondo saídas a discutir conosco, saídas para governos de Estado e prefeituras. Eu dirijo uma prefeitura importante.
o 6º PIB do país, a 7ª cidade do país. Eu tenho responsabilidade e eu quero que dessa reunião saiam decisões concretas, compromissos de aprovação de matérias que não cheguem à sanção ou ao veto presidencial, que, portanto, rendam a curto prazo a perspectiva de melhorias econômicas para asfixia, para municípios que estão asfixiados, para governos que estão asfixiados também. Prefeito, um cenário básico, né? A gente falou aqui da questão da economia, que vai de mal a pior, está se arrastando. Tudo isso aqui é uma colheita que nós estamos fazendo de um plantio que Lula fez e que Dilma regou. Basicamente é isso. Veio lá o ex-presidente Lula, plantou uma semente ruim, Dilma cuidou, regou e a gente tem uma colheita horrorosa que é todo cidadão brasileiro, a nação, que está colhendo. A gente tem aí uma relação muito fragilizada entre o Planalto e o Congresso. E a gente tem, como eu disse, o seu Renan Calheiros, o seu Eduardo Cunha, tirando os joelhinhos do chão, e isso já há algum tempo. Esse é o momento, se houver uma união de fato entre os líderes do Congresso e esses prefeitos, é possível conseguir uma alternativa além desse governo, quer dizer, correndo aí uma corrida paralela? Porque o governo só tem atrapalhado. Se depender do governo, a gente sabe como é que vai acontecer, né? Quem sabe até o governo caindo na real e percebendo que não perde com concessões que possam ser feitas. O senhor é um otimista, né, prefeito? O senhor é um otimista. Não, mas olha, tomando consciência de que não pode evitar que o Congresso delibere, inclusive com vantagem para governadores e prefeitos, a revelia do que a presidenta pensa ou não. Porque... é um poder independente. Poder independente e em cima de matérias que não irão à sanção e nem ao veto presidencial. E para isso é importante esse apoiamento dos prefeitos. Porque senão, sozinho, não tem jeito, né? Quer dizer, é necessário que lá na ponta os prefeitos apoiem. Sem dúvida alguma. É levar propostas concretas, sintéticas, discuti-las, chegar a um denominador comum e, a partir daí, cobrar do Congresso esse compromisso. E eu creio que, com a influência dos dois presidentes, com os líderes de vários partidos que certamente fecharão conosco, eu creio que nós poderemos ter boas notícias num quadro que só revela péssimas notícias. Por exemplo, essa queda de 3% no varejo, ela não foi computada pelas pessoas que estão prevendo decréscimo de 1,35% no final do ano. Não foi computado. Isso já tem sido dito por diversas pessoas que estão acompanhando esse dia a dia da economia. Não foi computado, não foram computados esses 3%. Se é assim, a gente pode esperar notícias piores. Ou seja, o Brasil vive a pior recessão dos últimos 25 anos, ou seja, desde aquela brutal do governo Collor de Mello. Para a gente fechar, prefeito, o senhor fez um vídeo recentemente que está, como se diz no linguajar da internet, bombando, né? Na internet, nas redes, em que o senhor chama o ex-presidente Lula de cínico, entre outros adjetivos que lhe cabem muito bem, inclusive, né? Cada vez que alguém abre a boca para falar do ex-presidente Lula e da presidente Dilma, a sensação que dá é que é um coro de uma nação descontente. Aqueles que votaram no PT na eleição passada se arrependeram. As pesquisas mostram isso, gente. É matemático, não sou eu que estou dizendo nem a opinião. As pesquisas mostram isso. Por que esse vídeo especificamente era um vídeo em que o senhor respondia a quê? Por que o senhor acha que bombou tanto nas redes sociais? Eu estou com um uniforme que eu uso para obras. Eu devia estar em algum local. Que é uma camiseta e um colete azul escrito prefeito atrás, né? Isso, O senhor mudou, inclusive. O senhor sempre que andou sempre de terno muito bem cortado, o senhor resolveu mudar aí o visual enquanto prefeito. Porque aí eu fico muito próximo das pessoas que trabalham comigo. E é basicamente um trabalho pesado. E nessa hora eu digo, para eu ser prefeito eu tenho que ser peão de obra, e virei peão de obra mesmo. E gosto. Me sinto bem melhor do que com o terno. A gravata aperta demais, né? Mas o fato é que um rapaz de Manaus, uma pessoa muito inteligente, que tem um portal que começou com um alcance meramente local, ele me fez uma pergunta após alguma coisa, está em alguma atividade da prefeitura. E o presidente Lula veio à baila. Aí eu disse que ele era uma figura pragmática, tinha começado assim, foi um bom líder sindical, porque pragmático, ele ficava na linha do cinismo, porém abaixo do cinismo um pouco, conseguindo boas vantagens para os seus liderados e fazendo muitas concessões que não apareciam para os patrões.
Disse que ele não tinha cor política, ele era tipo topa-tudo, conversou com o Goberito Couto Silva, por exemplo, passava por oposição e conversava com o Goberito Couto Silva durante o período ditatorial. E eu disse que ele hoje, depois de um processo de degeneração que sua personalidade sofreu, ele virou um cínico completo. É um cínico incorrigível, o ex-presidente? Incorrigível. E eu digo mais, ele, uma pessoa adoecida de vaidade, adoecida, é o que eu digo no vídeo, adoecida de Andrade Gutierrez, de Camargo Correia, de Odebrecht, adoecida de loucura por dinheiro, enfim, e eu digo isso no vídeo também, o responsável por tudo o que aconteceu no Brasil, por não ter feito reformas no seu governo, falta de coragem cívica, quis bancar a Xuxa, o simpático, e perdeu o grande momento da economia internacional. O Brasil poderia hoje ser um super Chile, porque não fez, porque escolheu uma candidata que nunca tinha sido votada, e por isso teve que forjar um crescimento econômico de 7,5%. O Brasil não tem estrutura, não tem nível de investimento anual para justificar um crescimento de 7,5%. Aquilo eclodiria o processo inflacionário, e ele devia saber disso, porque ele é inteligente, ele não é tolo. Aquilo foi a propósito. Crescimento de 7,5%. O falso equilíbrio do petróleo, como é que chama? Meu Deus, a autossuficiência do petróleo. Não tinha. O Brasil cresceu pouco em determinado ano, então o petróleo pesado que o Brasil exportava e o petróleo leve que o Brasil é obrigado a importar ficaram parelhas, ficaram equilibrados, só porque a economia estava crescendo muito pouco. Então, ele jogou para os 4 ventos que o Brasil era autossuficiente de petróleo. Lula foi a pior coisa que o Brasil já produziu em termos de política em relação aos efeitos colaterais que causou? Prefeito. Se eu faço um mergulho na vida no Brasil imperial e encontro lá muitos estadistas, muitos exemplos de decência, de competência, se eu mergulho na República Velha, se eu vejo assim autoritarismo no Pinheiro Machado, eu vi loucura no Delfim Moreira, vi espírito de estadista em Rodrigues Alves, eu vi com lamento a ditadura varguista, mas para mim Getúlio foi o maior estadista brasileiro, logo depois Fernando Henrique. Uhum. Eu vejo que pelo poder que exerceu, pela capacidade que teve de manipular as massas, pelas ligações internacionais que fez, pelos acordos bilaterais que deixou de fazer, poderiam ter sido muito vantajosos ao Brasil, pela ideologização da política externa, pelo terrorismo interno que implantou, por essa coisa monstruosa que é o MST, que foi incitado e financiado por ele para atormentar a agricultura produtiva e praticar vandalismo por esse Brasil afora, por esse Brasil rural afora. Eu diria que sim. Muito mais do que Dilma, eu diria que sim, ele é a pior coisa que a política brasileira já pôde produzir. Muito bem. Bom, para você que está esperando eu perguntar, então, prefeito, o senhor vai ser candidato ao governo em 2018? Então, prefeito, esse blá 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 todo, eu já perguntei numa entrevista anterior, então você dá uma espiadinha na primeira conversa que eu tive aqui com o Arthur Virgílio, porque hoje a gente falou especificamente sobre a crise brasileira, a reunião que ele teve com o governador Geraldo Alckmin e essa marcha de prefeitos, não todos, tá, gente? Uma turma de prefeitos aí que vai conversar com o presidente do Congresso, Renan Calheiros, e também o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, nesta quarta-feira, para tentar encontrar uma solução para a crise, para o abismo que o PT acabou criando. Eu tenho repetido e não canso de repetir. Uma semente maldita que Lula plantou, que Dilma colheu e que Dilma regou e que, infelizmente, nós somos obrigados a colher agora. Prefeito, boa sorte, né? É o que eu tenho que desejar, porque é preciso encontrar uma saída para esse negócio, senão a gente vai ficar aqui falando sempre desse caos que o PT criou, e tomara que vocês consigam encontrar uma alternativa, mesmo que seja aí passando longe do governo Dilma, através de PEC, através de medidas aí que o Congresso venha a se impor para ajudar as cidades e os estados a levantarem em meio a essa crise terrível. Exato, é exercitar a criatividade e procurar conter gastos, procurar preservar os investimentos essenciais para estados e municípios, enfim, e imaginar que essa tormenta passa, porque o Brasil é maior do que Lula, do que Dilma, e o Brasil é maior do que uma crise. O Brasil é
é uma civilização de 500 e tantos anos. O Brasil vai ficar. Nós vamos passar, o Brasil vai ficar. A gente quer que ele fique bem. A gente fica, o Brasil fica. Eles passam. Eles passam. Não é? Muito bem. Obrigada, prefeito. Até a próxima. Obrigado, Joyce. Eu que agradeço. Obrigada pela companhia de todos aqui em TVEJA, tvdeveja.com. Você já sabe, a gente tem lado e é o seu. Programação não para, não. Já já a gente se vê. Tchau.